Muito boa tarde, seja bem-vindo a mais uma Assembleia Geral. António Costa pede a maioria absoluta nas próximas eleições legislativas e rejeita coligações com os partidos da direita. No encerramento do Congresso do Partido Socialista, que o consagrou como secretário-geral, Costa recusou a ideia de bloco central. Foi com o apelo à maioria absoluta que António Costa quis marcar o tom do desafio que tem pela frente, enquanto novo secretário-geral do maior partido da oposição, em vésperas de eleições legislativas. No encerramento do Congresso do PS, Costa pediu estabilidade para que o país não se torne ingovernável. Nós dizemos aos portugueses que nos candidatamos com a ambição de servir Portugal, tendo uma maioria absoluta para governar, assegurando a estabilidade, a coerência e a consistência da ação governativa. Na situação dificílima que o país vive, não podemos viver em situação de instabilidade. Não podemos viver permanentemente com a ação governativa paralisada por divergências entre os parceiros de coligação. Não podemos passar o tempo a tomar medidas contraditórias por falta de consistência na ação governativa. O líder do PS prometeu diálogo ao mesmo tempo que se distanciou dos partidos do governo e da ideia de um bloco central. Em ruptura com a direita, Costa assumiu que os socialistas se vão apresentar nas próximas eleições como alternativa ao executivo do PSD e do CDS. Nós recusamos o conceito de arco da governação como delimitando quem são os partidos representados na Assembleia da República que têm acesso e têm a legitimidade a partilhar responsabilidades governativas. Não é possível ser alternativa às atuais políticas com quem quer precisamente prosseguir as atuais políticas. Para prosseguir esta política não contam connosco e nós não contaremos para quem queira prosseguir esta política. Já à esquerda, o secretário-geral do PS elogiou a disponibilidade do LIVRE para o diálogo construtivo e deixou um aviso ao Bloco e ao Partido Comunista. Nós não excluiremos os partidos à nossa esquerda da responsabilidade que também têm de não serem só partidos de protesto, mas se fazerem parte também de serem partidos de solução para os problemas nacionais. Não contarão com o PS para vos ajudar a manterem-se na posição cómoda de ficarem só no protesto e não virem também trabalhar para a solução. Houve ainda uma palavra para as presidenciais. Com Mário Soares e Jorge Sampaio na assistência, Costa não quis referir nomes de possíveis presidenciáveis, mas enalteceu o contributo histórico do PS nas escolhas de candidatos a Belém. E os portugueses também sabem bem que as escolhas do PS em matéria de eleições presidenciais têm sido sempre escolhas avisadas e que a realização do sonho que a direita acalentou durante tantos anos e que satisfez há 3, de ter um governo, uma maioria e um presidente, só se traduziu num resultado para os portugueses. Um pesadelo para os portugueses. O Congresso ficou ainda marcado pela saída pouco amigável de Francisco Assis, depois de anunciada a renovação do Secretariado Nacional, que culminou com o afastamento de todos os nomes ligados à anterior direção. O eurodeputado abandonou o Parque das Nações em desacordo com a nova orientação política do partido. Já sabe, se quiser participar no programa Assembleia Geral de hoje, basta ligar o número de telefone 21 323 6898 e responder à pergunta que hoje lhe colocamos. O próximo governo deve ter maioria absoluta? Também pode deixar o seu comentário no site do Económico, em www.económico.pt, através do e-mail assembleia.geral@económico.pt ou ainda na página do Facebook do Diário Económico. Conto hoje com os comentários de Luís Bernardo, politólogo. Luís, muito bem-vindo. Obrigada pela presença nesta Assembleia Geral. Temos aqui este congresso que marcou o fim de semana. Comecemos pelo congresso no geral. Que leituras mais gerais é que podemos fazer deste congresso do PS? Antes de mais, boa tarde. A leitura que se pode ter deste congresso é a seguinte, é de que António Costa parece disposto a cortar nominalmente com a política de António José Seguro, mas não se vêem grandes soluções propostas, porque quando o António Costa diz que quer cortar com as políticas, se podemos usar esta expressão, com as políticas de direita, e, portanto rejeita o Bloco Central,
também não se percebe como é que o Partido Socialista vai cortar com algo como o Tratado Orçamental, com o qual está, ao qual está associado e com o qual tem um compromisso e partindo do Tratado Orçamental podemos falar de outras coisas. Continuamos sem as medidas em concreto que tanto eram esperadas neste Congresso. Precisamente. E esse, mais do que a questão Sócrates, esse parece-me ser o ponto fraco, o calcanhar daquilo desta nova direção do Partido Socialista e deste novo secretário-geral. Parece claro, ou parece plausível pelo menos, que esta indefinição decorre de uma certa confusão que existe no Partido Socialista atualmente acerca daquilo que se pode fazer de diferente, tendo em conta a conjuntura, que é uma conjuntura altamente adversa para propor políticas alternativas. E o que é que se pode concluir daí? É que não há medidas alternativas por parte do Partido Socialista ou que ainda não há uma estratégia, pelo menos? É possível que a resposta seja uma miscelânea das duas coisas, ou seja, começando pela última, provavelmente não haverá uma estratégia política muito definida, porque ainda não houve tempo para tal. O Partido Socialista tem enfrentado uma série de problemas. Estas questões da alegada corrupção que têm surgido nos últimos tempos não podem ser dissociáveis do Partido Socialista, como sabemos. Se o Partido Socialista é um dos dois partidos que assume o governo durante a democracia, desde 1976, é impossível dissociá-lo de todas estas questões. Por outro lado, sendo possível que haja políticas alternativas, como eu já tinha referido, é complicado ver quais serão essas alternativas se o Partido Socialista quiser manter a política de alianças que mantém ao nível europeu, se quiser assumir-se como um grande partido de massas e se quiser associar a novas formações partidárias à esquerda, como o LIVRE, é possível que essas políticas alternativas surjam, só que dentro dos constrangimentos orçamentais que são assumidos como os seus pelo Partido Socialista, e não podemos ignorar a posição de Francisco Assis, porque Francisco Assis, malgrado o seu relativo apagamento em termos ideológicos, é uma figura importante no aparelho do Partido Socialista e, portanto, o seu afastamento em relação a isto, em relação a esta aparente nova política, que não tem, pelo menos eu não pude identificar grandes mudanças. Há uma mudança certamente a nível retórico, mas isso advém dos estilos do líder anterior e do atual líder. Não se vislumbram grandes alternativas. Estas questões de que falava, que ensombraram e têm assombrado o Partido Socialista, indissociavelmente temos que falar aqui do caso José Sócrates, até porque essa foi a maior questão de todas dos últimos tempos e, sobretudo, a última semana. Esta questão Sócrates foi controlada neste Congresso ou não? Havia aqui algum receio, sobretudo por parte de alguns socialistas, nomeadamente de Mário Soares, que já tinha confirmado a presença, do que é que poderiam dizer acerca deste tema. Foi também pedido de forma algo discreta de que se separasse a política, neste caso mais pessoal. Foi conseguida fazer essa distância neste Congresso ou não? Parece-me que o apelo de Sócrates foi relativamente respeitado, se não por figuras como Mário Soares, pela a atual direção do partido, a direção política do partido. Acho que é importante não enfatizar demasiado a importância do caso Sócrates para o Partido Socialista, porque não é para mim ainda de todo plausível que esse caso venha a ter grande influência nas perspectivas eleitorais do Partido Socialista. Isto porquê? Porque isto pode ser um ponto de vista polémico, não tenho problema em assumi-lo. Como vemos o caso Isaltino, em termos de tolerância à alegada corrupção e comportamentos corruptos, é muito provável que o eleitorado de base do Partido Socialista não seja sensível a este caso que está agora a transitar no aparelho judiciário. Não é plausível que venha a ter grande influência e também não é plausível para mim... Mas pode ter uma influência contrária? Pode ter uma influência neste sentido, ter alguma influência deste ponto de vista. O voto volátil, ou seja, aquele que transita entre os dois partidos maioritários, pode, pelo menos uma parte dele, transitar para o Partido Social Democrata
se não houver uma política relativamente hábil de gestão de danos. Essa política parece-me estar a ser prossecutada pelo Partido Socialista neste momento. Se vai continuar a sê-lo, porque ainda muita água vai correr debaixo da ponte a respeito deste caso, pode haver alguma falta de jogo de cintura, e isso é plausível também. Não só é plausível, como é provável que isso aconteça, porque é um caso demasiado complexo ainda não sabemos muito bem o que é que está em jogo, e já demasiadas pessoas decidiram aquilo que é a conclusão preferível deste caso. Então pode ser que venha a ter consequências mais tarde, mas por enquanto nada indica que venha a ter. Luís, já vamos falar desta questão da maioria absoluta, que é, aliás, a pergunta que hoje colocamos. Vamos saber qual é que é a opinião de uma das nossas telespectadoras. Nuxa Neves, nos liga de Rio Maior. Muito boa tarde. Boa tarde, seja bem-vinda, Eduarda. E também para o convidado. Diga-nos a sua opinião. Depois vou já dizer, Eduarda. Então, mas o que tenho a dizer disto é que realmente eu acho que o Partido Socialista, então o Partido Socialista teve 2 décadas no governo. Ora, a maioria absoluta de um partido, isto provoca estes problemas todos que estão a existir, da corrupção e tudo isso. O Sócrates conseguiu dominar tudo, mas tudo, com a maioria absoluta que ele teve. Foi o Parlamento, foi a Justiça, foi a Comunicação Social, foi tudo. E, portanto, acho que é um perigo. Portanto, o Jorge Sampaio e o Mário Soares andam preocupados a ver se de facto aparece alguém que eles ter o poder, e ficam eles sem subvenções vitalícias. Ora, não sei porque é preciso ter a maioria absoluta, porque ainda a outra semana, a semana passada, não, acho que foi fez agora 8 dias, quinta-feira. Então, o António Costa entendeu-se ocupar o Coelho para devolverem as subvenções vitalícias e para repor as subvenções vitalícias todas, aos políticos todos. Então, admite uma coisa destas? Não, eu acho que não deve exigir a maioria absoluta. E se aparecerem pessoas independentes, que ainda era muito melhor, ou se então o Dr. Rui Rio quiser aparecer. Não. E o Dr. Paulo Moraes, muito obrigada e beijinhos. Muito obrigada, Nuxa Neves, pela sua opinião que aqui registamos. Vamos ler agora uma outra opinião, esta enviada por e-mail de Joana Costa, que nos diz: acho que sim, já percebemos que a coligação não resulta como devia por incompatibilidade partidária ou falta de civismo e vontade política. Vamos ouvir agora mais um telefonema de Carlos Miguel, que nos liga de Lisboa. Muito boa tarde. Boa tarde também para o seu convidado. Eu devo dizer que há um erro da maioria dos politólogos que parecem comentar, não digo de todos, mas de alguns, em que falam muito tecnicamente sobre o partido, sobre as ligações da corrupção aos partidos, e acho que é um engano muito crasso, porque as pessoas, os cidadãos portugueses, não ligam muito às ligações. Ligam sim à situação do país e à situação em que vivem. Portanto, se formos a falar de corrupção, vejamos também o caso do partido do PSD, que também tem corruptos. Não é só o PS que tem corruptos, o partido do PSD também tem, e toda a gente sabe. Agora o caso dos vistos gold, outros casos semelhantes. Portanto, não é só o Partido Socialista. E as pessoas, quando votam, não estão a pensar em ligar o Sr. Engenheiro Sócrates ao PS, não estão a pensar em ligar, por exemplo, o Dr. Passos Coelho ao PSD. Estão a pensar, sim, portanto, na sua situação atual, não é? Portanto, este governo o que tem feito é cortar os salários, cortar a função pública, cortar os reformados, cortar sempre os mesmos, não é? Cada vez que se abre a televisão, aumenta a água, aumenta a luz, aumenta isto, aumenta aquilo. Não houve uma reforma do governo porque diziam que o senhor... Eu não sou do Partido Socialista, mas o Dr. Passos Coelho passava a dizer que o senhor Engenheiro Sócrates fazia tudo em cima do joelho. E, pelos vistos, a reforma do Estado do senhor Passos Coelho é também em cima do joelho. Não fez reforma nenhuma do Estado. Portanto, esta situação em que o país se encontra, todos os cidadãos têm que sair disto, porque se estas políticas continuam, em que aumenta a pobreza no país,
Se estas políticas... o maior erro das pessoas é, quando veem que estão erradas, tem que mudar, não é? Se esta política está errada, tem que haver uma mudança. E os cidadãos vão votar não é nas ligações entre o Sócrates e o PS, nem nas ligações entre o Passos Coelho e o PSD. Eles vão votar em tentar melhorar a vida, em ter esperança. E, portanto, acho que o PS devia ter uma maioria absoluta para não estar a depender de outros partidos de esquerda nem da direita. Porque se depender dos partidos de esquerda, está sujeito a ter sabotagem. E da direita a mesma coisa. Portanto, deve governar sozinho, com maioria absoluta. E eu reparo que eu refiro novamente que não sou do PS. Não acredito em partido nenhum, que eles todos falam, mas em princípio todos enganam os cidadãos com demagogia. Mas a realidade, eu vejo-me independente neste aspecto, mas a realidade é que as pessoas querem mudar, não estão sujeitas mais a isto, já não há onde cortar. E as pessoas estão saturadas deste governo. Este governo não tem, são uma cambada de incompetentes, esta é a realidade, que não sabem o que andam lá a fazer. São meninos das jotas que estão a dirigir um país. Portanto, quando aparecem politólogos a defender o governo e estão a tentar manipular os portugueses. Portanto, isto tem que mudar. E as pessoas não vão votar na ligação entre o Sócrates e o PS, nem no caso Tecnoforma com o Primeiro-Ministro e essas coisas assim, está a compreender? Nem o caso do Sr. Dr. Cavaco Silva, que quando esteve como Primeiro-Ministro deu cabo das pescas, deu cabo de tudo em Portugal, não é? E só fazia estradas com o betoneira do Amaral. Portanto, temos que lembrar-nos disso também, não é só do Partido Socialista e de outros partidos à esquerda. Boa tarde e obrigado. Muito obrigada pela sua opinião. Luís Bernardo, queres comentar estes dois telefonemas e este e-mail que nos foi enviado? Sim. Em primeiro lugar, aludindo àquilo que o telespectador que acaba de falar refere sobre a tendência que os politólogos têm de fazer ligações que parecem arbitrárias e pouco claras. Bom, enfim, é sempre uma opinião, a ciência política também é uma ciência social e, portanto, tem que ser rigorosa, mas não tem que ser imparcial. Claro. Tem que ser clara nos seus princípios. E parece importante, quando nós discutimos esta questão dos partidos, quando discutimos a questão da maioria absoluta, dividirmos, compartimentarmos as coisas, falarmos da maioria absoluta como incidido nestes termos. Vai haver uma maioria absoluta, é possível que haja uma maioria absoluta dadas as características do sistema de partidos português, e a segunda questão é saber se é preferível uma maioria absoluta e não uma coligação, se quisermos. Em relação à primeira pergunta, se vai ter uma maioria absoluta, dou alguma razão, concordo com aquilo que o telespectador refere. A maior parte das pessoas, julgo tê-lo referido na minha intervenção anterior, não vai provavelmente ligar a questões de corrupção. Não vai provavelmente ligar a isso, porque há estudos que indicam que a tolerância à corrupção em países como Portugal, e Portugal não é único neste campo, há outros países que também encaixam neste padrão, vão ligar a questões de conjuntura, vão ligar ao emprego, vão ligar a coisas vão ligar à obra feita ou não feita, não é? Precisamente, vão ligar à sua vida cotidiana, no fundo, àquilo que veem, àquilo que percebem como tendo um impacto nas suas vidas, ao impacto que as políticas públicas têm nas suas vidas. Mas não é só isso, também vão votar com base em preferências. Claro. Vão votar com base em preferências que podem ser pré-determinadas ou podem ser construídas e refeitas à medida que a campanha eleitoral avança. E isso também me parece importante apontar. Dito isto, vai haver uma maioria absoluta? Muito provavelmente, na minha opinião, irá haver, mas pode ser contraditado já na próxima sondagem e isso é inteiramente possível. Acho que vai haver uma maioria absoluta porque, estruturalmente, o sistema de partidos português tende a produzir maiorias absolutas. Porquê? Porque há dois partidos maioritários, o sistema de partidos portugueses... Isso não aconteceu nas últimas eleições. Não aconteceu por várias razões também de conjuntura. Neste momento, estamos politicamente mais definidos para que haja uma maioria absoluta para as próximas eleições? Penso que não se trata de uma questão de definição política, tanto quanto da exclusão dos irrealismos. Aquilo que o eleitorado português define como irrealista,
é aquilo que está escolhido à partida. Portanto, é muito implausível pensar numa nova APU, se quisermos, numa Aliança Povo Unido. Olhando para esse trabalho feito que falava há pouco, como é que os portugueses veem esta coligação desta última legislatura? É uma coligação que já teve problemas e que nem sempre foi fácil. Tendencialmente, as coligações em Portugal passam por estes problemas. Isso também pode influenciar esta decisão de voto? Também, e isto tem a ver com um dado sociológico que é estrutural. A população portuguesa é tendencialmente conservadora e isso reflete-se nos resultados eleitorais, ou seja, prefere-se a estabilidade e não a criação de consenso. Porque a construção de consenso, e como era, não sei exatamente se tem a ver com a falta de cultura cívica ou a falta de civismo da parte dos representantes eleitos e nomeados politicamente, mas a verdade é que há uma tendência para que as coligações não corram muito bem. E também é importante dizer que... Estamos a falar de partidos diferentes, isso é normal e é da natureza política também, não é? Sim, mas se olharmos para outros sistemas políticos na Europa, resulta melhor. Que são consensualistas, as coisas tendem a resultar melhor por várias razões do foro estrutural, razões do foro conjuntural. Aquilo que tende a acontecer em países como Portugal é que, como já disse, por razões várias, razões que têm a ver com a própria estrutura do Estado, com a política de distribuição de favores, e isto não é difamatório, é mesmo assim que as coisas funcionam. Os dois partidos maioritários tendem a preferir eles próprios funcionarem não em coligações, mas em maiorias absolutas. Mas para o PS será mais difícil ou mais fácil ter maioria absoluta nas próximas eleições? Será mais fácil comparativamente ao PSD, por exemplo? Se tivermos a fazer uma comparação, será mais fácil para o PS conseguir essa maioria absoluta? Eu creio que se pode pensar assim. Eu creio que se pode pensar assim, creio que se pode começar por dizer que o PS fará tudo para ter uma maioria absoluta e, eventualmente, incluir nominalmente alguma figura das novas formações partidárias que estão a surgir exatamente à sua esquerda, aquelas que procuram ocupar o nicho que existe entre o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista. Pode acontecer. Parece-me mais ou menos claro que o PS vai fazer tudo para obter uma maioria absoluta e acho que é bastante provável que venha a obter uma maioria absoluta por estas razões. Mas também seria mais difícil para o PS conseguir uma coligação ou não? Depende de que parceiro estamos a falar. Se estivermos a falar de um parceiro Bloco Central, que criaria um Bloco Central, tenho algumas dúvidas de que isso seja possível sem que tenham que se atingir compromissos que neste momento não me parecem atingíveis. Acho isso bastante difícil. E a questão para António Costa será a de saber se estas novas formações partidárias à sua esquerda serão suficientes para, caso não seja possível obter uma maioria absoluta, para que seja possível obter uma maioria parlamentar que lhe permita trabalhar sem grandes atritos. E aí vai ter que considerar a hipótese de constituir um governo de Bloco Central ou eventualmente até fazer uma coligação com o CDS. Luís, vamos ouvir mais uma telespectadora, Maria Magalhães, que nos liga de Vila do Conde. Muito boa tarde. Boa tarde para si e para o Sr. politólogo. Pronto, eu começo por dizer, também discordo praticamente do que o Sr. convidado diz, até porque eu tinha umas perguntas para lhe fazer. Se fizer o balanço como politólogo que ele é, entre os governos de PSD e governos PS, praticamente foram os que estiveram no governo, o saldo positivo é muito maior para o PS. Eu não sei se ele fez isso. Agora só lhe faço a pergunta. Ele, como jovem, teve sorte de estar em Portugal a estudar. E devia ter estudado naquele espaço em que o engenheiro Sócrates estaria no governo, ou o PS. Portanto, é aí que conseguiu estudar. E o filho do pobre também, felizmente, porque agora só consegue estudar o filho do rico. Mesmo vendo como está o nosso Estado, por agora ainda continuamos a ter escola pública. Agora, quanto à maioria que o António Costa pede, eu perguntei ao Sr. politólogo assim, nós hoje em dia não temos uma maioria absoluta no governo, mas é como se fosse. Porque no fundo, quer dizer, mesmo o partido charneiro ou o CDS que está pegado, o que é que o CDS faz? Para o povo nada. Quando não se entendem, eles negociam, o CDS o que sabe fazer e o que faz é negociar cargos para o próprio partido. E sabe que é verdade, não ajuda nada ao povo. Portanto, eu também gostaria de ver uma maioria absoluta, apesar de eu não ser do PS, mas de uma esquerda mais radical. Mas neste momento, eu como cidadã, penso assim, o meu partido
em quem eu votei sempre, sou militante, mas nunca, não sou inscrita em partido nenhum, mas votei sempre no mesmo partido, radical, como chamam o radical esquerdo, mesmo de esquerda. No entanto, neste momento, eu, como pessoa, penso que o meu partido terá que ir responder ou falar com o Partido Socialista, porque eu exijo como cidadã, porque senão vai perder o meu voto. Porque diálogo tem que haver, não se pode dizer já, eles continuam na mesma, são isto, são aquilo. Nem ninguém pode exigir já ao António Costa que diga o que vai fazer e o que não vai fazer. Porque a direita tem o seu tempo para também propor as suas propostas, e o António Costa já lá falou em muitas, e eu sou sincera, e eu, pelo menos o Estado Social tem que emendar. Acabo por dizer que realmente uma maioria absoluta seria bom. Seria bom, eu também irei contribuir, porque no fundo o que nós temos acabam sempre por ser maiorias para os interesses deles. Portanto, eu termino só pedindo ao seu convidado que fale um bocadinho das políticas do PS, políticas do PSD-CDS. Ele devia ter estudado no tempo de Guterres, teve muita sorte, estudou no público, eu duvido. De qualquer das formas, como jovem, ele teve muita sorte em relação a outros e familiares que eu tenho que tiveram que abandonar. Boa tarde e obrigada por me deixarem participar. Muito obrigada. Muito obrigada pela sua opinião. Vamos ler agora um outro comentário, desta vez no site do Económico. António Fonseca Pereira diz-nos: terá do PS com António Costa. Um outro comentário também, este enviado por e-mail, de Carlos Sousa, que nos diz: acho que não, na realidade isso nunca vai acontecer. De um lado ou de outro, terá sempre de haver uma coligação. E vamos ouvir mais um telespectador, Francisco Pinho, que nos liga de Vila Nova de Gaia. Muito boa tarde. Muito boa tarde. Diga-nos a sua opinião, por favor. Muito boa tarde, minha senhora. Os meus cumprimentos. Quanto à vantagem de haver uma maioria absoluta, a minha opinião é que sim, e não vou desenvolver este tema, é mais do que evidente. Os meus comentários gostavam de ser mais para o que já foi dito neste programa, que Costa rejeita o Bloco Central. Também já ouvi noutros canais que o partido rejeita a coligação à direita. Ora, o que eu ouvi Costa a dizer é que o problema não é com Pedros ou com Ruiz, com Anéis ou com Josés, o problema é uma questão de política. Sendo assim, o que eu depreendo das palavras de António Costa não é que ele rejeita uma ligação à direita, rejeita uma ligação à direita se a política que estiver inerente a essa direita for coincidente com a atual política. Porque se a política da direita variar, eu não ouvi nenhuma palavra do Costa a dizer que rejeitava uma ligação com uma coligação com a direita. Mas se calhar são os meus 70 anos que já me ponho um bocadinho gaga e eu gostava de ouvir a opinião do seu convidado. Por outro lado, julgo ter ouvido afirmar que o seu convidado acha que vai haver uma maioria absoluta. Se ouvi bem, devo dizer-lhe que estou completamente na posição oposta. E digo-lhe porquê. Ele não pode esquecer o fenómeno Marinho Pinto, que não sabemos como se vai desenvolver, não pode esquecer o caso Sócrates, e eu vejo com muita dificuldade a obtenção de uma maioria absoluta. Tudo dependerá de como se vão desenvolver todas estas questões. Era tudo. Muito obrigado. Muito obrigado, Francisco Pinho, pela sua opinião. Luís Bernardo, temos aqui algumas questões para responder. Sim, bastantes. Bem, em relação ao comentário que me foi mais diretamente dirigido, acerca do salto comparativo entre as políticas públicas do Partido Socialista e do PSD, tudo depende da perspectiva que se quiser adotar. Eu tenho uma posição pessoal, acho que, apesar de tudo, o Partido Socialista, na era Sócrates, tem um saldo social positivo. Acho que isso é relativamente claro, mais positivo certamente do que o PSD desde 2011. E isso não me impede de ter uma opinião relativamente negativa acerca daquilo que o Partido Socialista fez e faz, inclusivamente, e sendo eu jovem e tendo tido a sorte de estudar, apesar de ser filho de pobres também, permita-me dizê-lo, e ter tido que me esforçar bastante, desde Guterres, sabemos que o Partido Socialista é um partido da terceira via, é um partido do centro-esquerda europeu, que é um partido, que é
um conjunto de forças políticas e partidárias que aderiu claramente a um consenso liberal. E, portanto, tendo aderido a um consenso liberal, é natural que não tenha grandes respostas a dar à direita, ao Partido Social Democrata, que é liberal por matriz, é liberal geneticamente e, portanto, não tem que fazer compromissos internos, não tem que entrar em contradições como o Partido Socialista entra desde 1985, quando Mário Soares disse que era preciso meter o socialismo na gaveta. Portanto, isto apenas para clarificar que eu, de facto, acho que o Partido Socialista, na sua versão Sócrates, tem um saldo naturalmente mais positivo que o PS e o CDS desde 2011, isso também não era muito difícil, dada a conjuntura, mas isso não quer dizer que o saldo seja em si mesmo positivo, porque foi o Partido Socialista que presidiu a entrada de Portugal na União Económica e Monetária. Isso significa que podemos concluir que o PSD tem uma linha mais reta, podemos dizer assim, de pensamento do que o PS? Parece-me, apesar de tudo, é menos difícil para o PSD acreditar naquilo que diz que o Partido Socialista. Quanto a outras questões, não vou prosseguir esta linha de raciocínio porque não me parece muito E significa, muito por exemplo, em termos de voto, que o PS pode mais facilmente ganhar ou perder votos ou simpatizantes do que o PSD, por exemplo? Muito provavelmente é esse o caso. Como já tem acontecido ao longo de algumas eleições? É esse o caso porque sabemos que é mais fácil identificar uma ala esquerda no PS do que no PSD. E, portanto, se o PS entrar numa coligação com a direita, naturalmente vai perder votos da ala esquerda e vai naturalmente também ganhar votos que lhe vão permitir fazer essa tal coligação e vai ganhar votos ao centro. Agora, isto não significa que obtenha por si só uma maioria absoluta. O que eu acho é que, dado o período de instabilidade que se vive e que provavelmente viver-se-á durante alguns anos, o eleitorado preferirá uma mudança no sentido da estabilização, no sentido da maioria absoluta. É óbvio que há uma franja relevante de eleitorado que pretende ou que quer ver uma mudança concreta e expressa em termos eleitorais e, portanto, preferirá uma coligação. Haverá também uma franja de eleitorado que preferirá uma maioria absoluta porque não acredita que as coligações em Portugal funcionem, porque têm uma herança histórica de disfuncionalidade em termos de coligação. A outra questão é saber se o país precisa de facto de uma maioria absoluta ou se são as instituições que precisam de uma maioria absoluta. E isso também é uma questão que me parece relevante. As instituições claramente precisam de uma maioria absoluta. Isto é um ponto no qual eu insistirei sempre, porque as instituições, o Estado, a Administração Central e a Administração Local precisam de uma maioria absoluta para garantir que há uma distribuição relativamente livre de atrito dos tais cargos, dos tais favores. Isso parece-me claro. Se é disso que o país precisa, não estou inteiramente certo. Estou certo, posso dizê-lo, de que seria preferível para a saúde democrática das próprias instituições, ainda que elas não o queiram, haver uma coligação, porque isso seria a expressão de um pluralismo emergente na sociedade portuguesa, que parece, de facto, estar a surgir. Basta olharmos para Marinho e Pinto, para o LIVRE, para outras eventuais formações partidárias. Isso pode ser preferível. Pode ser preferível, se pensarmos de um ponto de vista progressista, para tentar cortar com o bloqueio da austeridade e com o bloqueio do Tratado Orçamental. Portanto, parece-me plausível acreditar que é preferível um governo de coligação, desde que essa coligação tenha uma índole progressista e não uma índole conservadora, como terá caso haja um governo de Bloco Central ou um governo de coligação PS-CDS. Vamos ouvir mais um telefonema. Alberto Silva, que nos liga de Estremoz. Muito boa tarde. Muito boa tarde, Sr. Jornalista, para si e para o seu convidado. E gostaria de dizer o seguinte. É sempre bom que haja uma maioria absoluta, porque um governo com maioria absoluta pode trabalhar com mais profundidade e conseguir atingir os seus objetivos com muito mais facilidade do que tendo que procurá-la no Parlamento ou numa coligação. E, portanto, esta é a minha opinião. Mas já agora gostaria de deixar também aqui algumas críticas relativamente a algumas coisas que tenho ouvido, não só da boca do seu convidado, como de alguns ouvintes que têm contatado.
Eu também estou a sofrer no bolso alguns dos problemas que este governo tem imposto ao país. Mas nós não é só por isso que devemos estar a favor ou contra. Porque o que é um facto é que quando o seu convidado se refere a 2011, relativamente ao PSD, não podemos esquecer que o PSD, quando entrou no governo, encontramos à beira da bancarrota. Não havia dinheiro, senão para pagar à função pública, o máximo um mês. E quando digo função pública, atinge tudo, desde professores, médicos, situação social e por aí fora. Agora, naturalmente, que não nos podemos também esquecer que em 2011 o governo vai encontrar uma situação de bancarrota depois de 8 anos de governação socialista, liderado por José Sócrates, em que António Costa, que agora quer mudar tudo, era um dos seus braços direitos, e não se esqueça que não é por acaso, esta pelo menos é a minha opinião, não é por acaso que agora no Congresso ele afastou as pessoas da área de Sócrates e também do seu anterior adversário interno. Portanto, parece-me que, efetivamente, não podemos confiar demasiado naquilo que será, o que é que o Partido Socialista nos vai dar, porque todos nós sabemos. O seu convidado, com os seus conhecimentos e a sua formação, sabe melhor ainda do que eu que a situação do país é extremamente difícil, que se vai arrastar por dezenas de anos, onde é que ele vai buscar o dinheiro para fazer diferente daquilo que está a ser feito agora. E, portanto, eu acho que não devemos realmente bater nos para apoiar aqueles que, efetivamente, neste momento, nem sequer uma única medida atiraram cá para fora para que o povo comece a perceber-se do trabalho que pode fazer diferente, o que eu não acredito que seja possível. Boa tarde e muito obrigado. Alberto Silva, obrigada pela sua opinião. Luís, quer comentar este telefonema? Bom, sim, parece-me evidente que não posso deixar de concordar genericamente com o facto do país em 2011 estar numa situação muito complicada. Foi por isso que o PEC 4, o PEC 4.1 e o 4.2 viram a luz do dia, foi por isso que a Troika chegou, foi por isso que o atual governo de coligação encetou uma série de medidas mais ou menos ad hoc para tentar resolver problemas que, muitos dos quais, aliás, criou a partir de 2011, e isso parece-me claro que isto tem uma ligação clara, peço desculpa, com as declarações de António Costa neste Congresso. É por esta razão, por este atual contexto de austeridade, e quando falo de austeridade, falo até de austeridade em termos de ideias. Há poucas ideias. O mercado de ideias em Portugal é muito curto, é muito pobre, precisamente. Temos falar de uma crise na política em Portugal. Tivemos agora também uma situação recente no Bloco de Esquerda. Temos este PS que não deixa de ser afetado por esta crise do ex-primeiro-ministro. A coligação CDS-PSD, que também já teve os seus episódios negativos. Podemos falar de uma crise na política ou não? Há certamente uma crise estrutural dos partidos na Europa, não só em Portugal, na Europa, com a exceção relativa da Grécia e aparentemente de uma eventual avalanche do Podemos aqui ao lado em Espanha. Os partidos, tal como os conhecemos, estão em vias de desaparição, porque não parecem ser capazes de responder às necessidades em termos de respostas. Mas para políticas. Nós em Portugal, conservadores como somos, seria possível termos uma avalanche de Podemos como aconteceu em Espanha? Ou como Acho inteiramente possível. Basta pensarmos que tivemos 48 anos de fascismo e depois surgiu uma revolução social como o 25 de Abril. E portanto, não tenho quaisquer dificuldades em dizer, nem que seja do ponto de vista teórico, pode surgir uma coisa como o Podemos, que é um movimento, um partido-movimento, como o Bloco em termos se autodenominou, de caráter progressista, ou pode surgir algo na linha de Marinho e Pinto, um populismo relativamente indefinido. Eu digo desde já que não tenho as mesmas reservas em relação a movimentos populistas como algumas
algumas entidades e algumas personalidades mais ligadas ao Bloco Central têm, que tendem a etiquetar partidos e movimentos como populistas para tentar colá-los a uma extrema-direita. Nem todos os movimentos populistas são de extrema-direita e, portanto, pode vir a surgir algo que não seja Marinho e Pinto, que seja populista e que tente criar uma aliança. Como já disse, o exemplo mais conhecido que temos em Portugal é a APU, que pode ser inteiramente viável. Aliás, não pode, é inteiramente viável. É uma questão de conjuntura, isso parece claro. Luís Bernardo, até às eleições ainda faltam alguns meses, vamos seguramente voltar a falar e este será um tema que ainda volta a esta mesa. Seja muito convidado também para o próximo programa de amanhã, onde convido a sua participação. Este fica por aqui. Até amanhã.